Algumas informações para você. Infelizmente, o Instituto de Perícia revê os números de mortos lá em Santa Maria e agora a gente já totaliza 234 pessoas falecidas por conta do incêndio na Boate Kiss. A gente tinha aí 231, né, oficialmente sendo divulgado e agora oficialmente também um aumento, porque de acordo com a chefe da Regional de Santa Maria, do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, a Maria Ângela Zucchetto, desde o início houve um erro na lista divulgada pelas autoridades, na qual foram desconsiderados 3 nomes. Ela disse o seguinte: nós não tínhamos computador, cabo, nada, tudo foi feito manualmente. E nós contamos 234 corpos, fizemos a identificação de todos, mas em algum momento do processo, esses 3 nomes não entraram na lista oficial. E aí, de acordo com a assessoria de imprensa do órgão, os 3 corpos foram diretamente para o IML e acabaram não entrando na conta oficial. Ainda segundo ela, a falta dos nomes na lista oficial não representou problema na entrega dos corpos às famílias. Todos eles foram, infelizmente, claro, né? É uma situação muito triste, muito trágica, mas identificados, reconhecidos pelos parentes e inclusive já foram enterrados. A lista foi encaminhada para Porto Alegre, onde uma perita vai comparar com a lista oficial anterior e ver o que está faltando aí, se realmente existe algum erro nesta situação em relação à contagem de corpos de mortos, tá? Você viu aí algumas imagens, uma marcha silenciosa, quase 30 mil pessoas realizaram uma passeata pelas ruas de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em homenagem às 234 vítimas do incêndio da Boate Kiss. A caminhada silenciosa teve início na Praça Saldanha Marinho, próximo ao local da tragédia. Terminou no Centro Desportivo, onde os corpos foram identificados e velados. Aí algumas imagens de dentro, do interior da boate, do momento de tentar salvar pessoas. E aí você está vendo um misto, né, dessas imagens. Momentos da passeata, inclusive parentes, pessoas que participaram, utilizaram camisetas brancas, carregaram flores, faixas pretas nos braços, cartazes com mensagens aos entes queridos. E o protesto foi convocado por estudantes através das redes sociais. E quando passaram pela Boate Kiss, onde ocorreu o incêndio, as pessoas prestaram um minuto de silêncio sentadas no chão. Apenas o som do pranto de familiares inconsoláveis naturalmente podia ser ouvido. Ao fim da passagem pelo local, alguns balões brancos foram soltos e aí pessoas sentadas no chão em respeito. Ai, meu Deus do céu, né? Há tanto sofrimento, há tanta dificuldade. Você sabe que desde domingo a gente vive momentos de recordações, de lembranças, mas eu acho que nós não tínhamos vivido ainda no Brasil tamanha comoção por conta de um incidente como esse. E tudo muito rápido, inclusive a reação no organismo. Até eu aproveito a presença aqui do Dr. Alexander, que é cardiologista, porque eu confesso para vocês, eu fiquei bastante assustada com a forma como o nosso organismo reage. Quer dizer, em questão de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a gente já pôde ver aí o falecimento de várias pessoas por conta da asfixia. Gás carbônico no local que é fruto da combustão, do incêndio, quando esse gás e o monóxido de carbono, principalmente, que também é produzido, quando ele se liga à célula vermelha para transportar o oxigênio, ele não desgruda mais, demora muito tempo, horas para desgrudar. E se chega-se a um ponto em que o cérebro já não consegue funcionar por causa disso, e você acaba perdendo os sentidos. Então você desmaia. E você vai desmaiar num lugar que continua com a fumaça tóxica, que continua com baixa tensão de oxigênio. É uma questão de mais uns 2 ou 3 minutos e você vai acabar falecendo. O sistema nervoso central não aguenta mais do que 5 minutos sem oxigênio. A gente sempre acha que a gente pode mais. Sim, e aí você tem histórias de pessoas que voltaram conseguiram sair
ajudaram pessoas a sair e voltaram para ajudar mais pessoas e acabaram falecendo lá dentro. Então, não eram bombeiros, não estavam equipados adequadamente. Inclusive, pessoas do próprio Corpo de Bombeiros também vieram a falecer, né? Também, na hora... Porque, na verdade, foi uma situação tão de desespero total que todo mundo procurou fazer o que estava sendo possível, o que era possível no momento. Sim. Né? E aí o desespero toma conta de todo mundo e nem sempre a gente toma a atitude adequada pensando, porque você está vivenciando ali e quer salvar. Você vai agir mais com a emoção do que com a razão. E esse é o problema, as pessoas se machucam assim, né? É claro que foi um ato heróico, mas não deu certo para muita gente. Teve gente que conseguiu sair, voltou e acabou morrendo lá dentro. E uma triste realidade vivida agora por tantas famílias lá em Santa Maria é justamente a pneumonia química que está ameaçando alguns sobreviventes, né? Pessoas que naturalmente conseguiram sair da boate ou vivenciaram essa situação de ajuda a quem estava preso ainda no local, mas mesmo assim inalaram esse produto químico tóxico, essa reação, essa combinação de fatores, e aí eles inalaram essa fumaça, e essa fumaça numa proporção diferente de quem faleceu na hora, mas ela se instalou no organismo da pessoa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho desse quadro de pneumonia química. A fumaça, essa fumaça negra produzida pela queima dessa espuma, ela, uma vez inalada, ela acaba irritando o pulmão, causa uma irritação, uma pneumonite, que também predispõe a uma pneumonia bacteriana depois. Então, a troca gasosa ela é prejudicada. O pulmão fica cheio de líquido, como uma maneira de se defender, e você não consegue fazer a troca gasosa de maneira adequada. Dependendo do produto que tem nesse material, algumas partículas de carbono, etc., nunca vão sair do pulmão dessas pessoas. Mas com o desinchar do pulmão, com o tratamento adequado, existe a possibilidade de um retorno a uma vida normal. O problema é que o número de mortes pode aumentar muito mais, porque a gente tem um monte de pessoas que estão internadas em estado grave, em UTI. Então, esse número, essa contagem que a gente teve de 234, é isso? 234 oficiais, mas segundo alguns dados também que já foram apresentados, nós tínhamos 24 pessoas suspeitas de estarem com esse problema, com esse diagnóstico de pneumonia química. E agora isso já aumentou também, porque nós temos 28 casos de pessoas que estão vivenciando a possibilidade de um risco de pneumonia química. Um outro fator, e aí é importante essa contagem, que tudo se iniciou na madrugada, né, de sábado para domingo, e nós temos, segundo os relatos médicos, 3 dias para que o organismo manifeste maiores problemas, doutor Alexandre? Então a gente estaria vivendo exatamente essa fase crítica. Eu acredito que o quadro pulmonar é quase que imediato. A gente viu imagens do pessoal quebrando a fachada, quebrando até tijolo. Vamos colocar essas imagens para a gente ir entendendo um pouquinho aí dessa situação, né? Essas pessoas que quebraram os tijolos, a imagem é muito clara, elas estão com o rosto bem na altura da fumaça. A fumaça saindo pelo buraco que fizeram e essas pessoas estão inalando, se protegendo com uma camiseta ou alguma coisa assim, mas obviamente é insuficiente. Naquele momento elas estão bem. É uma questão de algumas horas para começar a irritar o pulmão, causar esse edema dentro do pulmão, esse inchaço dentro do pulmão, e que vai levar a esse quadro de irritação pulmonar, pneumonite, pneumonia, etc., que é um quadro grave, você pode até precisar de UTI por causa disso. E essas 72 horas, geralmente, quando você entra com tratamento precoce, antibiótico, etc., é o tempo que demora para esses medicamentos fazerem efeito. O organismo tem que aguentar até lá, mais ou menos, para poder reagir, usufruir esses remédios. E aí é claro que tem alguns sintomas, até o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já havia alertado sobre a questão, e tosse, falta de ar, até mesmo um catarro bastante frequente, que pode ou não estar acompanhado dos restos da fuligem, são algumas características muito fortes
nas reações do corpo em decorrência a essa moléstia que pode levar à morte, né? E infelizmente o ar ali dentro acabou ficando, como a gente já viu em inúmeras reportagens, totalmente fechado, quer dizer, não tinha circulação alguma além dessa reação química. Nossa, acho que a única janela que tinha era nos banheiros e estava fechada pela fachada nova que tinham construído. Então, você tinha um sistema de ventilação que fica totalmente impregnado, né, pela fumaça também, então ele tá bombeando fumaça também, o sistema de ar-condicionado. E você tinha aquela porta de saída. Então, com certeza, não tinha... Se você... eu cheguei a ver alguns desenhos, algumas maquetes do local. Os banheiros são em outro extremo da boate, né? Onde o fogo se iniciou em um canto, olhando de cima no canto esquerdo superior, o banheiro está no canto direito inferior, perto da rua, e ali foi onde foram encontrados o maior número de corpos, que chegou a ter 180 corpos no banheiro. As pessoas tentaram fugir também e acabou tendo essa grande confusão, porque essa fuligem cegou todo mundo. Sim. E dificultou ainda mais o que já estava muito complicado. Quando a gente mostra mais uma vez e de novo, né, essa situação, é claro que ninguém também está querendo fazer nenhum sensacionalismo. O fato é que nós estamos todos dividindo nesse momento essa situação, esse sofrimento com as famílias e com os familiares que estão lá em Santa Maria enterrando os seus amados, né? Agora, eles estão precisando de muitas coisas. Eles estão precisando de pessoas especializadas na questão psiquiátrica, psicológica, de terapia, de acompanhamento, por conta do atendimento às famílias, com histórias de pessoas que perderam até 3 pessoas, enfim, né? Estão precisando de médicos, estão precisando de doação de material, de remédios. Existem várias formas de todos nós, além de oração, de energia, ajudarmos aí esse pessoal que está precisando bastante. Existem alguns números de doação, páginas na internet. A gente até vai colocar no nosso Face, tá, Aline? Alguns links que facilitam caso você queira entrar em contato com alguns desses sistemas, ou se você é um prestador de serviço e está podendo e vai dar um pulo lá para tentar ajudar, né? Porque o especialista, o profissional da área médica, da área psiquiátrica, tem uma outra forma de atender tudo isso, né, doutor Alexander? Bom, uma vez a catástrofe instalada, você tem vários mecanismos de regulação. Depende muito do porte da cidade, mas o ideal é que, geralmente, isso é um esforço em conjunto entre o Corpo de Bombeiros, SAMU, hospitais, órgãos governamentais, como a própria prefeitura, o governo estadual, geralmente montam um gabinete de crise para gerenciar essas situações. Desabamento de prédios, incêndios, acidentes ferroviários. Geralmente, inclusive você tem até, em São Paulo, pelo menos, eu já participei de alguns, simulados de catástrofes, em que você treina essa coordenação, você monta um posto de comando. O problema é que você pega uma situação como essa na Boate Kiss, acontece de madrugada, né, numa cidade que eu posso estar falando besteira, mas eu acho pouco provável que tenha um gabinete de crise para gerenciar esse tipo de catástrofe. Então, muitas vezes você tem recursos que são jogados de uma vez só em um lugar, a própria mobilização fica difícil, porque está tudo entupido com viatura, com pedestres, etc. Então, é complicado. Não necessariamente também o médico na cena vai ajudar muito, porque essas pessoas geralmente precisam de atendimento muito... Ambulatorial mesmo. Não, ou ambulatorial nos casos em que as vítimas são classificadas como mais leves, existe até uma classificação de cor para isso, uma classificação verde, ou então precisam de coisas de recursos avançados que você não vai ter no local. Então, o importante é você conseguir retirar o pessoal de lá e transportar para um centro médico adequado, que tenha um pronto-socorro, que tenha UTI, centro cirúrgico. Geralmente na rua tem pouco que você pode fazer. A maioria das vítimas é mais ajudada dentro do hospital do que fora.
E não é fácil, né? Eu acho que o espírito no sentido de coletividade, de você estar atuante, querer ajudar é bastante importante, mas eu acho que fica então a orientação, doutor Alexander, no sentido de entre em contato com os órgãos locais, como órgãos da prefeitura, defesa civil, secretarias, universidades, hospitais, para você saber de que forma então que é mais eficaz a sua presença, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, não sabe como e pode acabar atrapalhando por conta desse tumulto em cima do que já não está fácil. Falar em não está fácil, tem uma outra notícia que abalou bastante a região, porque 3 pacientes, infelizmente, vieram a óbito depois de ressonâncias feitas em Campinas. E aí isso gerou também bastante burburinho, porque seriam exames de rotina e os pacientes morreram após paradas cardiorrespiratórias, segundo o próprio hospital. O setor de imagens do Vera Cruz foi interditado e lacrado, tá? E foram 3 pacientes, eles realizaram exames de ressonância magnética nesta segunda-feira. E aí então a Secretaria Municipal de Saúde enviou um comunicado para que hospitais e clínicas da cidade suspendam os exames de ressonância e tomografias. O prazo pode ser prorrogado até que a Vigilância em Saúde consiga investigar exatamente a causa das mortes e se o contraste, que é o composto químico utilizado no exame, tenha relação com os óbitos que ocorreram. O pedido de suspensão, inclusive, inclui solicitações de urgência destes exames. Aí gera uma comoção geral, né? Por quê? Porque todo mundo que vai fazer ressonância, e todo dia nós temos um leque de pacientes fazendo ressonância, tomografia, ficam apavorados, porque o contraste já é algo que gera essa coisa assim, e aí, não tem perigo? As pessoas se perguntam, né? Eu acho que quem é leigo, nós somos leigos do assunto da área de saúde, a gente sempre fica na dúvida, isso vai me fazer mal? De repente eu tenho uma criança, eu tenho que assinar para fazer esse exame? E aí, doutor Alexander? Todo procedimento médico tem o seu risco. O importante numa hora dessa é você não querer sair apontando um culpado logo de cara, porque não se sabe ainda. Falar que um paciente morreu de parada cardiorrespiratória é chover no molhado. Não existe outro tipo de morte. Todo mundo morre de parada cardiorrespiratória. Então, se o hospital deu essa declaração, é porque eles não chegaram à causa efetiva do Então, esse óbito. é um ponto importante. É um ponto importante. Morreu porque o coração parou de bater e parou de respirar, claro. Todo mundo morre. Mas existe um porquê além disso. Existe um porquê aí. que eles não sabem ainda. O contraste em si tem seu risco. O contraste, ele geralmente é bem seguro também. Às vezes o que acontece não é que o contraste em si causou o óbito, mas porque houve algum erro na administração. Tem que ver se realmente foi um contraste que foi injetado. A gente, infelizmente, já teve casos em que aquela menina de 12 anos recebeu, ao invés de receber soro na veia, recebeu glicerina e acabou falecendo. Um outro paciente, ao invés de receber a medicação, recebeu dieta na veia e acabou falecendo. Então, esses casos são inúmeros. Agora, a dieta mata? Não, não mata. Mas se você colocar na veia, ela mata. A dieta, a glicerina mata? Se for usada no lugar certo, não, mas na veia vai matar. Então tem que ver se foi realmente o contraste, o que aconteceu. O procedimento em si da ressonância, se você não usar o contraste, ele é inerte ao corpo. Eu até, como a gente acabou de comentar, pessoas fazem esse exame e com o composto químico, o contraste, todos os dias. Sim, todos os dias. Existe o risco de você ter alguma sensibilidade ao contraste. Você sabe que, dependendo do tipo de contraste, ele vai te dar algum sintoma, como um calor, uma sensação de aperto no peito, mas que é transitória. O tempo do contraste circular e acabou, uma questão de alguns segundos. E aí que eu quero perguntar também. Bom, eu vou convidar, porque eu sei que são colegas, né? Um outro profissional que está aqui com a gente, fazendo uma visita, que já se tornou um amigo da casa. Vem pra cá, doutor Aguinaldo. Porque assim, chega aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Como é que tá? Senta aqui com a gente. Vamos entender um pouquinho, porque naturalmente, quando a gente fala em coração, aí vem aquela máxima, todo mundo pode viver sem um rim, todo mundo pode viver sem uma perna, todo mundo pode viver de tal jeito, sem coração ninguém vive, né? Então, claro, existem os fatores que são encarados como normais dentro dos tantos exames que são feitos. Paciente que está em casa, que está nos assistindo e que de repente tem até um exame desse marcado, pode ficar tranquilo? Por que tem que ser usado o contraste? Queria até que vocês dividissem aí o bate-papo. O que esse contraste faz no organismo? O contraste geralmente realça alguma estrutura que precisa ser vista,
que sem o contraste ela não aparece no exame. É necessário, nem um raio-x não necessariamente vai conseguir te mostrar uma artéria ou alguma coisa que precisa ser vista. O contraste geralmente ele tem essa intenção de desenhar aquele vaso ou aquela estrutura. É como se ele tornasse mais iluminado, realmente fosse um fluorescente ali, né, traçando o caminho. Para as pessoas entenderem, nós temos nossos órgãos, as partes moles dos órgãos, elas são radiotransparentes. Ou seja, se você colocar a sua mão embaixo de um raio-x, né, você não enxerga a parte de músculo, tecido, de artéria, tudo mais. A partir do momento que você injeta um contraste, que esse vai pelo vaso, aquele vaso se torna rádio opaco, ou seja, o raio-x ele não consegue passar de um lado para o outro. Okay. Então aquela imagem ela fica negativa e no caso a gente acaba enxergando a estrutura. O que normalmente... No caso, isso para o raio-x, para exames feitos, é necessário alguns tipos de exame, e o contraste mais utilizado são os contrastes à base de iodo, né? Por isso tem muita gente que tem alergia a iodo, por exemplo, que se faz nas coronárias, né? Na nossa especialidade, são contrastes que são compostos de iodo, e você tem que dessensibilizar o paciente. Isso vale para exame de coronárias, vale exame para angiografias, todos os exames aí que a gente acaba sendo feito. Aí a parte intestinal é outro tipo de contraste, a ressonância magnética é outro tipo de contraste, e aí vai mudando o tipo de contraste de acordo com aquele órgão que você vai estudar, aquele exame que você vai fazer. Nesse caso, é claro, os profissionais que nos acompanham aqui não estavam presentes lá em Campinas, né? Quer dizer, é feito uma avaliação, uma investigação minuciosa para saber o que está acontecendo. Mas estou falando agora como paciente mesmo, pode ocorrer um distúrbio, porque o contraste é um componente químico, tá, já sabemos, mas ele é o que ele é exatamente? É um líquido, e isso pode ter uma alteração, isso pode ter sido o motivo do falecimento? Ele é um líquido. Você tem outros tipos de contraste que não são líquidos. Que ele tem uma composição exata. Tem. Depende muito onde você vai usar esse contraste. Então você prepara o contraste para ser administrado naquela via específica. Existem contrastes que você ingere por boca. Existem contrastes que você recebe na veia. E existem outros tipos de contraste, até que são gás, por exemplo, microbolhas para fazer um ecocardiograma, etc. Então não é necessariamente um líquido, mas cada um é preparado especificamente para aquilo, testado, são inúmeros testes de segurança que são feitos, são seguros de maneira geral. Obviamente são seguros, senão a gente não poderia nem usá-los, né? Ok. E aí o paciente tem, é claro, que assinar um termo de responsabilidade quando ele faz um exame desse. É aquela máxima pergunta que todo mundo também quer fazer. Se é seguro, por que eu tenho que... Eu vou fazer essa pergunta por todos nós. Por que eu tenho que assinar esse termo, então? Você tem que assinar o termo para fazer qualquer coisa. O ideal seria você assinar um termo até para passar numa consulta médica. Porque hoje em dia você tem muito da responsabilidade legal. Okay. Então, o paciente entra no hospital para fazer um exame. A partir do momento que ele entrou no hospital, ele é responsabilidade do hospital. Então vamos dizer que ele vai fazer uma ressonância, não tem nada a ver com contraste, nem com o exame em si. A hora que ele vai subir na maca, ele escorrega e cai, e fratura um punho, alguma coisa assim. A responsabilidade é do hospital. Então existem os riscos inerentes a qualquer procedimento. Existem procedimentos de risco maior e procedimentos de baixo risco. Mas, a rigor, do ponto de vista legal e do ponto de vista de informação, para você comprovar que aquele paciente recebeu a informação adequada sobre o procedimento, é sempre bom ter a anuência do paciente, porque ninguém é obrigado a fazer nada no sistema de saúde. Eu não posso obrigar um paciente a se submeter a uma cirurgia, a fazer determinado procedimento. Quer dizer, o termo talvez em tese esteja mais associado a essa questão de estou aqui porque eu decidi fazer esse exame, decidi fazer essa cirurgia. Estou ciente dos riscos que eu posso correr, né? Okay. Porque assim... Somos seres viventes. No caso do contraste, existe uma porcentagem de pessoas que nunca apresentaram a reação alérgica e pode apresentar no primeiro exame uma anafilaxia. E aí, eu tenho que estar ciente que isso pode ocorrer, mas também tenho que estar seguro de saber que eu estou num local que, se acontecer isso, tudo vai ser feito para salvar minha vida. Então,
aquele termo que você assina não tira a responsabilidade da equipe médica. A nossa responsabilidade é prestar o melhor serviço. Mas também eu explico isso para o meu paciente, mas ele tem que assinar, porque do ponto de vista legal, ele tem que estar provado que ele sabe dos riscos. É essa a grande diferença de você ter um termo de consentimento. Porque senão vem aquela famosa frase, eu não sabia. Eu não sabia que o avião podia cair, né? Então, eu voei, caiu. Não, todo mundo que entra no avião sabe que pode cair. Então, você não assina um termo, mas você sabe que aquilo... Todo mundo agora está em condições, o piloto é treinado, tudo mais. Foi uma fatalidade? Existe um seguro, tudo mais. Mas não existe a responsabilidade, né, de uma negligência, de uma imperícia. É a mesma coisa no nosso caso. Todo procedimento cirúrgico, todo contraste, todo exame contrastado, deve ser feito esse termo de consentimento informado para o paciente só provar que ele entendeu o que nós falamos para ele. Ele tem que ler. Lógico que isso tem que ser explicado e tudo mais, e o paciente tem o direito de não fazer, como hoje acontece. E você não pode prever algumas situações, como a anafilaxia, que o Agnaldo falou. Coisas que não tem exame preventivo. Vamos testar para ver se... É como anestesia, né? Aquela coisa de... Não tem um teste que você faça que diga assim, não tem nenhum tipo de reação à anestesia, na verdade. Qualquer medicamento. Sendo anestésico, não, qualquer um. Não tem como. Não tem. Você realmente tem que tomar a primeira vez ou às vezes a segunda. Pior, às vezes a segunda vez. Eu tomei e não aconteceu nada. E a segunda vez você é sensibilizado da primeira vez que você entra em contato. Então naquela primeira vez não deu tempo do seu organismo reagir, mas ele guarda na memória aquilo. Isso é interessante, né? Eu voltando um pouquinho à questão de Santa Maria, a essa tragédia que, claro, está consumindo o país todo, como a gente já comentou aqui, trouxe à tona a nossa sensibilidade, né? Como nós somos vulneráveis. Porque até então, como a gente já comentou, a gente sempre se acha muito forte, muito capaz de encarar, acho que o organismo dá conta de resolver várias situações. E, na verdade, somos extremamente frágeis. A gente não tem o hábito, né, doutor Agnaldo, de se ver. A gente não faz ideia de como tudo corre lá dentro e dessa fragilidade que nós somos. Eu acho que a gente acaba fazendo coisas que a gente desafia o organismo. Não foi o caso ali, porque foi uma fatalidade, né? Mas tem uma coisa importante, a gente falando de Santa Maria, eu acho que uma sucessão de erros, né? A gente sabe, quem trabalha na área de emergência, trabalha com os bombeiros, a gente viu que tem uma frase que costuma se dizer em aviação, que um avião não cai por causa de um parafuso, né? Um avião cai por uma sequência de erros. E ali a imprensa já divulgou bastante, já mostrou que todos os problemas começaram ali, né, na superlotação, de não ter os brigadistas, né, de não ter rotas de fuga bem sinalizada, o teto altamente inflamável, o incêndio, o pânico que ocorreu, a superlotação, que culminou, né, com todas as mortes. Mas aí, eu estava conversando hoje com outro órgão de imprensa, é o seguinte, o Joelma, né, que teve centenas, quase um número, quase 200 mortos também. 190 né? Isso. Serviu de uma forma trágica, mas serviu para se respeitar a legislação dos prédios. Muitos e muitos anos se passaram e nós não tivemos nenhuma tragédia do tamanho do Joelma, do tamanho do Andraus, depois desses dois eventos em São Paulo. Infelizmente, nós tivemos para depois... E agora vai ser a hora que, infelizmente, esses meninas que tiveram essa fatalidade, né? Essa tragédia, né? Que fatalidade não vem bem ao caso. Eles vão ter que usar o que aconteceu agora para orientar e também o que você acabou de dizer. Porque o garoto, né, a garota, tem a sensação de sempre estar seguro, porque faz tempo que não acontece nada tão grave assim. E agora, peraí, eu tenho 20 e poucos anos, mas eu sei que eu posso morrer dentro de uma casa de show. Então meu pai e minha mãe têm razão de ficar preocupado comigo, de tudo mais, porque ali tiveram 4 minutos de chance de alguém sair dali. E naquela desorganização total, e quem já fez esse treinamento sabe, com fumaça densa, calor e multidão, sobreviveu pouca gente por esse motivo. E foi uma coisa interessante do ponto de vista de sobrevivência, que alguns militares da aeronáutica estavam lá, eram 4, se eu não me engano, dentre os óbitos, e pessoas treinadas, que morreram também. Então não é porque era menina fraca ou que não era treinada, é porque o negócio foi muito difícil. Simplesmente você tem um gargalo, que é a porta, uma porta, que não tem
a dimensão adequada para você dar aquele fluxo de 60 pessoas por minuto para evacuação. E você entupiu, não dá, e uma isso rolha. É muito comum. Sim. Quer dizer, é uma realidade muito comum. Daqui a pouco nós temos um outro final de semana com mais shows, com mais boate, com mais espetáculos, com mais cinema, com mais teatro. Quer dizer, é tudo que se forma esse fechamento, né? Um núcleo fechadinho. E aí, como é que estão as saídas? Aí a gente observou tantos depoimentos e falas, né, de pessoas ligadas, inclusive, a serviços de emergência, corpo de bombeiros, enfim, atuantes do setor, que se pegaram também perguntando, eu pelo menos tive essa sensação, será que a nossa legislação corresponde com o que na realidade, num momento de desespero, seria o necessário? A legislação sim, com certeza sim, se elas fossem respeitadas. Seriam brigadistas, os seguranças obrigatoriamente teriam que ser brigadistas. Saídas de emergência. Os brigadistas começariam a combater o incêndio. Os outros brigadistas orientariam a rota de fuga, que estariam distribuídas nos locais certos, sinalizado, e as pessoas seriam evacuadas sem nenhum problema. Entendeu? Aí, se morresse gente, eu poderia dizer, foi uma fatalidade. É porque ali eu acredito que essa questão do alvará, que estaria vencido desde agosto do ano passado, não foi tanto o que emperrou, não. Mas aí você bate num outro problema. Com o alvará vencido, a casa não pode abrir. Então, se o alvará está vencido, como que vai ter show lá? E aí você parte para uma outra questão, que é, a culpa é de quem? Quem tem responsabilidade? Tudo bem, o dono da casa tem, mas quem contratou, quem foi lá e agendou o show também. E de uma maneira meio... não é que é culpa, mas quantas pessoas você vê entrando numa casa noturna, numa casa de show e inspecionando para ver se tem a saída. Nós não temos esse hábito. A gente não faz isso. A gente não faz isso. Nós não então temos esse hábito. Porque a gente confia que aquele negócio está ok. Eu disse aqui no programa, nós temos até por uma questão dessa coisa de brasileirice, de tudo tá bem, de gente boa, de confiar um no outro, porque nós não vivemos situações de guerra, situações extremas de religiosidade, com atos, né, terroristas, e automaticamente a gente vai na boa. Vai no oba-oba. Relaxa. E talvez não seja bem esse critério do relaxa, porque a gente não pode, né? A gente tem que ser um pouquinho mais chato e falar assim, espera aí. Aí eu comentei, os jovens que estavam ou mais próximos da saída, por acidente também, estavam mais próximos da saída, quer dizer, foi intencional, ou aqueles que foram um pouquinho mais maliciosos conseguiram correr. Aqueles que ficaram nesse de, não, imagina, não é nada, infelizmente... Não, você teve gente que estava no fundo, onde o fogo começou, que escapou, como alguns integrantes da banda. E aí a gente levanta outra questão nessa coisa de integrante de banda. Eles já faziam isso há muito tempo. Será que nunca ninguém perguntou para ele, viu, é seguro fazer essas apresentações? Não. Os próprios donos das boates e dos lugares onde eles se apresentavam, os fandangueiros, viu, isso é seguro? Alguém chegar e falar, não vai fazer. Essa coisa do não é uma coisa da autoridade. Tem uma agravante que eu ouvi falar pouco, mas era uma festa de calouros. Então, se você for numa casa noturna que você frequenta, na sua memória você sabe onde é a saída. Ali, mais de 80% eram alunos de primeiro ano e era uma festa para arrecadar. Né? Primeiro ano, pessoal calouro. Muitas vezes estavam lá pela primeira vez. Perde totalmente, né, a noção. Tanto que correram pro banheiro achando que era a saída. Isso nós estamos dizendo uma situação normal. Eu já vim aqui várias vezes. Se você falar para mim, saia daqui, eu sei onde está a saída. A primeira vez que eu vi, eu tenho que perguntar. E isso é natural, faz parte da nossa memória. E numa situação de pânico, isso é muito pior. Agora coloca isso com fumaça, calor... E desespero. Desespero e fluxo de pessoas indo cada um para um lado. É muito difícil. É difícil. É uma situação complicadíssima. E é o que a gente fala, até quem já estava fora, voltou para tentar salvar, infelizmente acabou inalando esse componente químico que causou ali, né, por conta da fumaça. Mas enfim, situações de desespero. Como a gente pode tentar ter um pouquinho mais de sanidade mesmo para salvar a própria vida, salvar a vida de alguém e tentar. Em alguns momentos, infelizmente, né, é o que a gente fala, se pudesse todo mundo teria sido salvo. Sim. São as tragédias e as fatalidades. Olha, o programa de hoje abordou um pouquinho sobre anabolizantes com o Dr. Alexander, né? O uso indiscriminado de substâncias que também são muito prejudiciais, que são os hormônios, os
testosterona da vida. Sim. Cuidado. E se for ao médico e já fez uso, mesmo que faça tempo, é legal descrever? Com certeza. Com certeza. É o que a gente comentou antes, né? Tem que falar, você ir até um profissional de saúde e omitir não faz sentido, né? E você tem que ter certeza que aquela informação que você está passando para o seu médico ou qualquer outro profissional da área de saúde está resguardada sob sigilo. Esse profissional não vai sair divulgando isso daí, não vai comunicar a ninguém, é entre você e o médico e fica lá no seu prontuário, guardado. Obrigada, viu? Foi um bate-papo muito bom e muito informativo. Doutor Aguinaldo, que também já está aqui com a gente, super amigo, trouxe algumas informações a respeito de Santa Maria e um alerta bastante importante, no mínimo saiba onde é a saída de emergência de onde você está. Cria esse hábito de você é o consumidor, né? Quando você vai comprar alguma coisa, você vai a um restaurante, você vai a uma casa de show, a hora que você liga a televisão, você tem que saber o que está consumindo. E dentro desse pacote, quando você está num ambiente, uma loja, num shopping, né, você tem que saber se aquela estrutura, onde é a saída, se tem bombeiro, se não tem, se tem legislação. Você é o cliente, você é o consumidor. E só encheu a casa de show lá porque alguém comprou o ingresso, não é de graça. Então é isso que tem que ficar. Nós somos consumidores e temos que aprender a consumir do jeito certo. Não está seguro? Deixa vazio, né? Porque senão acontece o que aconteceu. Não pode ir na balada do jeito que é, no oba-oba, porque as coisas acontecem desse jeito. E aí acho que eu poderia terminar minha fala com a sua frase: a vulnerabilidade do ser humano. A gente morre e deixa um monte de gente triste aí e do jeito que aconteceu. E não precisa de muito, não. Não precisa de muito. Questão de poucos minutos. Poucos minutos. Somos extremamente frágeis. Somos muito fortes, mas somos extremamente frágeis. São os opostos. Eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho na vida, todos os dias, né? Principalmente quando a gente tem a possibilidade de acordar mais uma vez e dizer obrigada, Senhor. Então, vamos tentar fazer a nossa parte. Vamos para a cozinha, saber o que aconteceu com a nossa culinária do dia? Porque, é claro, fique um pouquinho aqui com a gente. Na nossa culinária do dia, o Osmar, que diz que é ele que domina na casa dele. Em casa aqui não dá certo as coisas. Camila, vem cá. A Camila que acompanhou também. Eu sou o cara que põe um omelete no forno, mas eu tiro um pudim da geladeira. Camila Gulo Grande, eu tiro um pudim da geladeira. Eu ponho o omelete no forno e tiro um pudim da geladeira. Só o Osmar, né? Isso você não consegue, né? Só aqui do nosso jeito. Mas hoje vai ter tudo. Hoje vai ter omelete e pudim. Vamos pegar do forno? Então, vamos ver se deu tempo. Cadê o meu amigo Ronaldo? Gente, espia aqui, ó. Por quê? Aqui nós temos... Ai, que delícia. No mínimo, a gente tem uma sobremesa, né? Muito bom. Vou pegar um prato. Que é essa sobremesa? Vou contar pra vocês. Nós fizemos ontem. Pode tirar lá do forno, Osmar? Eu acho que não. Pode tirar. Você acha que não? Ainda, ficou bom? Eu acho que... Não, ficou bom, mas... Eu acho que o fogo demorou um pouquinho aqui. Eu acho que agora nós temos que tirar. Olha. Ou você vai fazer igual a Aline. A Aline começou ontem e terminou hoje. Que bom, né? Eu também acho que eu vou terminar amanhã, porque... Por quê? Não assou tudo? Não, ainda não. Tem que dar uma douradinha, né? Tem que dar uma douradinha? Tem. Você jura que ainda falta? Deixa eu mostrar para o público de casa. Bom, se tá nesse ponto, tá faltando um pouco. Só dá uma douradinha. Tá nesse ponto, não chegou. Mas a gente vai comer ele hoje ainda, tá? Aí a gente guarda um pedaço para mostrar amanhã? Pode ser. Porque senão vai ser conta de mentiroso. Como o da Aline. Eu vou experimentar o da Aline, então, porque é o seguinte. Ontem a gente mostrou para você, inclusive eu nem mexi muito para não estragar tudo. Mas aí assim, ó. O que acontece? É uma torta sorvete, que não ia sorvete e a gente fez sorvete. E ela disse, corta como sorvete, tem a textura de sorvete. E ó, ficou tão sorvete. Aí o que acontece? Ela disse, Máquia, vai ficar. Vamos deixar? Falei, vamos deixar no freezer. Olha que lindo que ficou isso aqui. Aí dá certo. Hoje nós mostramos a torta sorvete de ontem. Amanhã a gente mostra a pizza de omelete de hoje. Olha, deixa eu ver aqui. Ai, Jesus, tá durinho mesmo, Aline. Maravilhoso. Até amanhã.